A suspensão do piso salarial da enfermagem. O piso foi suspenso, sim, mesmo após a assinatura com a sanção presidencial, o ministro Barroso suspendeu a nossa lei. Muitos colegas estão revoltados com essa situação, assim como eu. Nesse vídeo, eu te conto o que acontece agora. Eu sou doutora enfermeira Caroline Maroto. Eu sou especialista em 3 tipos de pós-graduações e mestre em saúde digital. E esse é o canal do EmpoEnf, o único canal que fala sobre as infinitas possibilidades de ser e fazer uma enfermagem diferenciada. A lei federal foi suspensa por 60 dias. Uma decisão monocrática do ministro Barroso do STF, que ele proferiu monocraticamente em definindo a possibilidade de quase 3 milhões de profissionais que compõem a categoria da enfermagem se colocarem de luto nesse momento. Exatamente no dia 4 de setembro. Se colocarmos 30 dias atrás, era exatamente no dia 4 de agosto que o presidente da República assinava a nossa tão sonhada lei do piso salarial. Com isso, essa suspensão está colocada por 60 dias, dando aí mais tempo para algumas avaliações. Dos 5 pareceres solicitados pelo ato de inconstitucionalidade levantado pelos hospitais privados do nosso país, que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade do nosso piso. Desses 5 pareceres, todos foram favoráveis à viabilidade do nosso piso salarial, garantindo assim a legitimidade do nosso pagamento do piso nos nossos contra-cheques. Mesmo assim, o ministro suspendeu. Um dia antes, num domingo, do que seria a data pautada para discussão e a possível derrubada do veto presidencial. Lembrando que o veto constituía uma condição de retirar o reajuste anual do nosso salário em cima da inflação. Portanto, bem provável que a não derrubada desse veto, ou seja, a permanência dele excluindo esse reajuste anual, colocaria a enfermagem aí pelos próximos anos, uns 5 a 10 anos, com um salário que com certeza iria estar desajustado comparado aí ao crescimento inflacionário. Logo, mais uma vez, estaríamos com o nosso salário defasado. O que me faz questionar nesse momento? Daqui a 60 dias, as eleições já terão passado. Todos os deputados, senadores, que estão apoiando a nossa categoria nesse momento, atrás de votos, será que estarão tão abertos assim a receber a categoria e a lutar pelo nosso piso salarial? Consigo vislumbrar aqui uma manobra política. As principais alegações do ministro foram a inviabilidade e os impactos financeiros que isso causaria para os hospitais. Entretanto, toda essa discussão financeira foi chancelada na nossa PEC 11, que também foi aprovada no Congresso Nacional. O que me faz, mais uma vez, questionar que tipo de orientação o nosso excelentíssimo ministro recebeu para fazer a suspensão da nossa lei. Na nossa PEC 11 estão descritas várias fontes de custeio para o nosso piso salarial ser uma realidade. Inclusive, uma ação que foi tomada juntamente com vários representantes da categoria de enfermagem, com a comissão que foi montada dentro do plenário para fazer com que essa discussão fosse subsidiada. Ali, inclusive, percebo que nem era uma função da nossa categoria discutir esse assunto, e sim da economia. O que me mostra uma falta de orientação desse ministro. Outra alegação foi a redução de leitos, o que a gente também sabe que é uma falácia. Vamos pensar, os hospitais privados reduzirem leito? Uma diária, uma única diária de um paciente dentro de uma UTI tem um custo médio de R$ 2.500. Logo, cada leito gera uma fonte de renda significativa para essa empresa, que é o hospital privado. E assim, mais uma vez, estão querendo manter a enfermagem oprimida e, claro, submissa aos direitos econômicos. E com isso, debocham abertamente da nossa classe. Houve até
uma nota de comemoração no Instagram da Confederação Nacional de Municípios. E já deixo aqui o meu repúdio aos senhores. Enquanto os senhores comemoram 3 milhões de profissionais da enfermagem, que apenas queriam garantir subsídios mínimos para os seus filhos e familiares, foram retirados. Manter esses atuais salários vergonhosos para a nossa categoria, que salva vidas diariamente, é um ato de crueldade. No mínimo, lutamos por esse direito há 30 anos. O que me faz ponderar a nem vontade de se especializar mais da categoria. Quer ver só? Só eu tenho 3 especializações e 1 mestrado. E olhando para dentro de um cenário hospitalar, de uma rede privada, eles nem fazem isso uma diferença salarial. Eu, com toda a minha expertise e conhecimento, trabalho dividindo o plantão com uma recém-formada, ganhando o mesmo salário. Logo, de que adianta fazer grandes especializações no Brasil, podendo assistir de forma cada vez mais qualificada ao meu paciente, se isso não gera nenhum impacto financeiro para o meu contra-cheque? Isso é, no mínimo, uma covardia e um abuso à minha capacidade intelectual, tendo em vista que não há um incentivo desses hospitais a ter uma excelência da atividade de prestação de serviços para a população, onde eles julgam que o plano de saúde aumenta em cima do nosso salário, o que é uma incoerência. 98% dos hospitais privados desse país não pagam um salário adequado para a categoria. E agora retiram o nosso direito mínimo de ganhar um salário que fosse compatível com o nível da nossa importância dentro dos setores. Fazemos parte de 80% da mão de obra dentro de uma instituição de saúde, seja ela em qual nível for de complexidade. Sem a enfermagem, não se faz saúde. Existem vários setores que ficam sem alguns profissionais, mas sem enfermagem, tudo para. Vai ter luta. Começaram várias manifestações em diversos territórios aí espalhados pelo nosso Brasilzão. Precisamos agir, precisamos nos unir agora. Se não for agora, não será nunca mais. Não podemos mais aceitar isso caladas. Não funciona mais. Inclusive, a greve é um direito legal. Percebam os bancários. Quando eles definem uma pauta e eles fazem a greve, fecham-se várias agências bancárias. Não interessa qual problema financeiro você esteja vivendo. Você vai ter que sentar e esperar. E com isso, eles garantem os seus direitos de trabalho. E eles conseguem o que eles querem. Sabe por quê? Porque eles têm um sindicato forte e eles fazem valer os seus direitos. Então, vamos acionar o nosso sindicato. O movimento de greve é organizado por eles. São eles quem definem as condições trabalhistas. Tudo relacionado ao nosso ambiente de trabalho. Temos que chamar o povo para as ruas. Precisamos mostrar para a sociedade brasileira a nossa importância. Não dá para colocar eles e seguir como se fossem contra nós. É através da nossa mão de obra, da nossa assistência qualificada, que a população brasileira hoje se salva, se cura, é tratada, é medicada, é curada. Estamos falando de 80% da mão de obra desse país dentro da área da saúde. Chega de sermos massacradas. Não funciona mais. Acabou a escravidão voluntária da enfermagem. A FNE está convocando toda a enfermagem brasileira para uma paralisação. Para saber mais informações, fica ligado nas redes sociais e também lá no meu Instagram. Falo novamente. A crise na saúde existe desde sempre. É um ato de covardia dizer que isso é um problema atual por conta do nosso piso. Não podem colocar em nós a irresponsabilidade administrativa que muitos locais têm. E muito menos querer se beneficiar de lucros bilionários em cima da classe trabalhadora. Eles querem simplesmente preservar os seus ganhos bilionários. É um mercado. A saúde é um mercado. Simples assim. É uma empresa. E ela visa lucro. Para resumir, a lei está suspensa por 60 dias, por uma decisão monocrática do ministro Barroso do STF. Mas lembrem-se sempre disso. Em toda a história, não existe revolução sem guerra.
E uma informação fresquinha que acabo de receber. Devido às múltiplas manifestações que aconteceram, o STF está olhando diferente para nossa categoria. Essas mobilizações surtiram efeito. E o ministro Barroso abriu para julgamento a decisão sobre essa suspensão do nosso piso salarial com os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele coloca que será entre os dias 9 a 16 de setembro esse debate, com o deferimento ou indeferimento da lei. Fique ligado lá no Instagram, porque lá eu consigo divulgar mais rapidamente todas as informações. Vamos unir forças. Pela primeira vez na história da enfermagem, vamos nos unir. Chega! Não dá mais. Me conta o que está rolando na sua instituição depois de tanto vai e volta de decisões. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Inclusive, eu vou deixar uma sugestão de vídeos aqui. A playlist sobre as entidades de classe. Porque assim, você fica mais empoderada, mais empoderado e munidos de informações para fazer valer os seus direitos. Deixa o seu like aqui. Se você acha que tem muito disse-me-disse ainda nos corredores do seu hospital, compartilhe esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp do seu trabalho. Muitos colegas precisam de um choque de realidade e talvez a gente consiga unir a nossa enfermagem e formar sim uma onda de valorização a nível nacional. Pelo menos esse é o meu sonho. E claro, se você não é inscrito aqui, se inscreva agora, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece e não perde os próximos vídeos. Esse daqui é o canal do EmpoEnf, o canal das infinitas possibilidades de ser e fazer enfermagem. E eu sou doutora enfermeira Caroline Maroto, enfermeira com muito orgulho. Te vejo nos próximos vídeos.